Olá, alunos, tudo bem? Continuando a nossa aula referente às informações quanto a grandezas e medidas, né? Eu vou mostrar aqui vocês hoje a representação, né, no caso de como podemos descrever o símbolo dos números, tá? Nesse no caso referente às grandezas. Então vamos lá, por exemplo, grandeza tem comprimento, caso unidade de medida M indica metro, massa se escreve quilograma, mas o símbolo é kg, capacidade no caso temos o litro, o símbolo é o L, a superfície é chamado metro quadrado, o símbolo vai ser M e esse 2 elevado aí. Então, temos essas notações que são muito pertinentes. Existem, no caso, outras unidades que são para outros países. Por exemplo, temos os Estados Unidos, ou até mesmo Inglaterra. De maneira geral, os países que têm a língua inglesa utilizam o pé, no caso que é 30,48 centímetros, a polegada que é 2,54 centímetros, a jarda, a milha terrestre e a milha marítima. Então são outras assim unidades de medida, tá? Que também são usadas. Aí temos assim uma atenção muito importante em relação à grafia desses símbolos aí, tá? Então, por exemplo, o símbolo de unidade de medida é uma letra ou um conjunto de letras dominante do alfabeto latino. O símbolo não é uma abreviatura, por isso não é seguido do ponto. Então nós temos aí, por exemplo, né, o símbolo de medida não pode ser ds para indicar o plural. Então, ou seja, metros, você vai colocar ms, não pode colocar ms ou mts. Colocar somente a letra M. A letra M representa o metro. Tá? O grama, por exemplo, grama, vamos usar a letra G, minúscula. Se for quilograma, kg, entre outros submúltiplos aí. O prefixo quilo tem um símbolo K, indica que está multiplicada por 1000. Então K quer dizer que está multiplicada por 1000. Aí nós temos o quilômetro, né? O quilograma, por exemplo. Então é muito importante ter atenção quanto a essas grafias. Aí, então aqui, por exemplo, temos alguns prefixos, tá? De maneira correta, sempre a letra minúscula, então não pode ser maiúscula, com exceção do litro, que o litro tem que ser com símbolo maiúsculo, tá? E aí tem assim, por exemplo, ó, o metro é a letra M minúscula, 5 metros, então fica 5M, o M que é metros. O quilograma corresponde ao kg, as horas, no caso aí, tem um Hzinho minúsculo, ó, vejam que tem essa simbologia, né? A hora, no caso aí, o Hzinho, tem horas, minutos, segundos, então vamos colocar o Hzinho que corresponde a horas, o min são minutos e o S segundos. O litro tem o quilolitro, mililitro, tem o metro quadrado. Então é o seguinte, essas notações são muito relevantes quanto a representação, né, a medição, a mensuração de alguma grandeza. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. Então, por exemplo aqui, escreva, só aqui dando um pontapé para vocês entenderem. Por exemplo aqui, escreva a qualidade medida que você utilizaria para medir. Por exemplo, o comprimento do mosquito Aedes aegypti. Qual seria a melhor forma de medir no caso, né? Nesse exemplo, poderíamos dizer que nós vamos representar em centímetros. Seria o ideal,
para representar, né? A altura de uma garrafa de água, qual seria o melhor para representar? Quilômetro? Não. Seria no caso assim também os centímetros. Então, nesse exercício, vocês terão que verificar qual que é a unidade mais adequada para a situação. Professor, como assim? Imagine se fôssemos medir a minha altura. A minha altura seria conveniente fazer por metros, né? Por exemplo, o Guedes tem 1,80 m, ou seja, tem 1,80 m. O mais correto seria utilizar o metro, né? A altura de um prédio, qual seria o mais conveniente? Usar metro ou centímetros? A altura seria mais conveniente usar o metro, tá? Entre outras situações. Então, nesses exercícios, vocês terão que utilizar essas linguagens para verificar qual é a melhor unidade para ser medido. Aí, a medida do comprimento, né? Temos a seguinte situação aí. Por exemplo, aí nós temos o número 2,5 m. Então, como funciona aí? Ó? Esse 2,5 é o valor numérico, né? Depois o m indica a unidade medida, que é o m metros, e assim para apresentar tem que deixar um espacinho, tá? Entre o número e a unidade medida, para ficar a forma correta da representação. E aqui nós temos uma tabelinha dizendo qual que é a unidade, né? Temos unidades múltiplas e submúltiplas, por exemplo, aí, né? Temos km, que indica quilômetro, hm, hectômetro, o dan, que é decâmetro, m, metro, o dm, chamado decímetro, o cm, centímetro, e o mm, chamado de milímetro. Então, aqui para fazer a conversão, né, que temos que fazer as conversões, se vocês observarem aí, do lado esquerdo, do lado direito ou vice-versa, tem uma relação muito importante, né? Então, ó, vejam que todos assim, ó, todos estão com a quantidade medida de metros embaixo. Ó. 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 hectômetro tem 100 metros, 1 decâmetro tem 10 metros, 1 metro, 1 decímetro é 0,1 metro, 1 centímetro é 0,01 metro e 1 milímetro é 0,01 metro. Então, essas são assim as unidades. Aqui embaixo mostramos uma regrinha. Para fazer a conversão, sempre olhar assim da esquerda para a direita, fazer uma multiplicação de 10 em 10. Por exemplo, para converter de quilômetro para hectômetro, é só fazer vezes 10. De quilômetro para converter em metro, terá que fazer 10 vezes 10 vezes 10, que é uma coisa que 1000, tá? Isso também ocorre para fazer o caminho inverso. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, por exemplo, para converter milímetro para centímetro, basta pegar o número e dividir por 10. De centímetro para metro, por exemplo, dividir por 10 primeiro, depois por 10 de novo. Isso quer dizer que vai se dividir por 100, fazendo de maneira bem mais rápida, né? E se fôssemos, por exemplo, converter de milímetro para quilômetro, o que tem que fazer aqui? Ó? Dividir por 10 de novo, por 10 de novo, por 10 de novo, por 10 de novo, por 10 de novo. Então seria, no caso aqui, dividir por 1 milhão. Então seria a conversão de milímetro para quilômetro, bastaria pegar o número e dividir por 1 milhão. Aí, aqui embaixo temos exemplos. Ó, como converter 15,45 km em metros, né? Então, teríamos que fazer aqui, ó, multiplicar por 10 ou por 10. 3 vezes por 10. Ou pegar o número e multiplicar por 1000 diretamente. Ficaria, no caso, 15,405 multiplicado por 1000, que daria 15.000
405, no caso aí, metros. Para converter milímetro para metro, como está aí no exemplo, então eu tenho que dividir por 1, 2, 3, dividir por 10 3 vezes, ou seja, poder dividir por 1000 diretamente. Então essas são aqui as regras para vocês compreenderem como fazer essas conversões. Tá? Para nós aqui encerrarmos, né, vamos aqui ter uma situação bem interessante. Fala assim, ó, leia o texto a seguir e faça o que se pede. Lagos e lagoas são reservatórios de água doce criados pelas chuvas ou pelo derretimento de geleiras de montanhas. Esses ambientes são habitados de muitas espécies. Algumas escolhem viver permanentemente em lagos, outras lá botam seus ovos, habitam um certo tempo. Vamos conhecer algumas particularidades dos animais. A salamandra é um anfíbio larvário de cabeça chata, que se alimenta de pequenos crustáceos e moscas d'água. Há mais de 500 espécies de salamandras sempre encontradas na Amazônia e no Brasil. Elas medem em média 7,5 centímetros a 20 centímetros de comprimento. A maior espécie de salamandra gigante cresce até 1,7 metro e a menor espécie, a mexicana, tem 4 centímetros. Algumas espécies são coloridas. A outra situação aqui que é a tartaruga pintada. Vive em lagos da América Central e da América do Norte, gosta de áreas úmidas, poços de água, rios com pouco fluxo, locais enlameados. As tartarugas pintadas nadam em patas traseiras no meio de animais e plantas. No frio, hibernam nos rios quando a temperatura da água estiver atingindo 12 graus Celsius. Elas voltam à idade normal, o comprimento delas varia de 8 centímetros. Elas botam de 2 a 3 ovos no período de incubação da semana. Então são dois animais bem interessantes, e aqui nos próximos exercícios vocês terão que fazer as conversões e o que se pede. Tá? Então, o que nós aprendemos hoje aqui nessa aula? Tivemos a situação de quais são as unidades de medida, a sua representação e em relação ao comprimento de como poderá ser convertido o número, tanto fazendo o cálculo de quilômetro até milímetro, de milímetro até quilômetro. Ressaltando que se multiplicar da esquerda para a direita, eles vão multiplicando por 10, né? E voltando o inverso da multiplicação e divisão. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos!